Olá, sexto ano, tudo bem? Sou o professor Edjoel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que possam estar acompanhando a aula de hoje, também, claro, nossos queridos colegas professores. Sejam todos muito bem-vindos. Quero desejar um ótimo ano de 2021 para todos vocês. Essa aqui é a nossa primeira aula ao vivo de recuperação, né? Então hoje a gente vai trabalhar um tema bem bacana aí, que é sobre os impactos ambientais, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? E quero dizer aí que é uma honra e um orgulho, né, estar aqui mais uma vez com vocês, tá bom? Hoje nós temos aqui uma convidada especialíssima, né, para interagir com vocês aí no chat, nossa querida professora Elaine, de português. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Eu que agradeço, Edjoel, pelo convite. Eu vou moderar a aula do professor, tá bom, pessoal? Edjoel? Oba! Muito obrigado, professora. Muito bem. Então, né, antes da gente começar a nossa discussão aqui, vamos para aquela partezinha mais burocrática, vamos entender aí qual é a habilidade que nós vamos trabalhar, qual é o objetivo da aula, tá bom? Então, vamos ver primeiro a habilidade aí que será trabalhada hoje. Então, é a 04, ó. Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. Então essa aí é a habilidade que será trabalhada hoje, tá? Como é que a gente pensou em fazer isso aí? Então o que vamos fazer nesta aula? De que forma que a gente vai trabalhar isso? Refletir sobre a importância dos produtos industrializados. Refletir sobre os impactos dos produtos industrializados. Basicamente, então, a gente vai fazer uma reflexão aí sobre as coisas que a gente consome, né? Muito bem. O objetivo específico desta aula, porque a gente pode trabalhar uma habilidade de várias formas, né? O objetivo específico é utilizar o conceito de material sintético para refletir sobre os possíveis impactos na natureza da produção desses materiais. Tá? Então aí a gente vai trabalhar esta habilidade desta forma que foi falada. Bom, primeiro a gente tem que entender, né, que nem sempre a gente se utilizou de materiais sintéticos e ainda hoje a gente usa muita coisa que é natural, não é isso? Mas antes então da gente começar essa grande discussão e aí a gente vê o que é material sintético, o que é material natural, o que é impacto, né? Que impacto pode ser causado quando eu estou utilizando, descartando, etc. e tal. Eu quero saber de você o seguinte, ó. Se eu considerar aí o uso e o descarte de materiais e produtos sintéticos e também naturais, qual você acha que causa um maior impacto ao ambiente? Tá? Eu vou dar 3 minutinhos aí para você pensar e responder essa questão para a gente aí no chat. Tá bom? 3 minutinhos.
Vamos lá então? Pessoal se animando ainda, né? Estão em clima de segunda-feira, ainda não responderam. Vamos lá, pessoal. Se animem aí. Joel? Muito bem. Gente, então assim, ó, com relação ao nosso chat aqui, né, os professores aí que estão assistindo podem participar, tá? Fiquem à vontade. E é claro, se você tiver com algum educando aí que está fazendo a recuperação, né, coloque o nomezinho dele, de qual escola que é, eles gostam, a gente sempre lê aqui. Tá bom? O pessoal que já acompanha a nossa aula aí há bastante tempo sabe que a gente fala, né, das cidades e tal, gosta de fazer o comentário. Tá bom? E o professor, é claro, sempre muito bem-vindo também às nossas aulas, tá? Pois bem, então eu vou fazer um comentário em cima do que foi questionado aí, tá bom? Primeiro a gente precisa entender, né, então, o que a gente considera impacto ambiental, né? A gente tem que lembrar que o impacto ambiental, ele pode ser positivo e pode ser negativo, tá? Então, eu vou ter um impacto ambiental negativo quando? Quando eu tenho desmatamento, quando eu permito o assoreamento dos rios, né, das calhas dos rios, quando eu torno o solo impermeável, tá? Tudo isso eu estou causando impacto ambiental. Se a gente observar, agora a gente está em um período de chuvas, né? Se a gente observar por que tão rapidamente as cidades enchem de água? Porque a água não tem para onde ir, né? Ela vai escorrer por cima do asfalto, por cima da calçada e vai de cima para baixo, por conta da lei da gravidade. E aí quando você chega num local baixo, enche de água, não tem escoamento, não tem para onde ir, tá? Então nós somos parte do problema, tá? Então quando eu falo de impacto ambiental, eu estou falando de impermeabilidade do solo, eu estou falando de desmatamento, eu estou falando de alteração do clima, né? Porque tudo isso vai gerar alteração no clima também. Se eu tenho, por exemplo, lá uma planta que ela libera umidade, né? Que ela faz sombra, diminuindo a temperatura de uma certa forma, né? Modificando ali. Se eu derrubo tudo isso, tá? Então eu estou causando impacto negativo. E tem o impacto positivo, né? Quando é que eu causo impacto positivo? Quando, por exemplo, eu refloresto. Tá? Existem algumas campanhas, né, e existe até lei com relação a isso. Às vezes a pessoa fala, eu vou comprar dessa empresa aqui porque essa empresa ela tem um instituto que cuida da natureza. Que bom, você tem que ver dessa forma mesmo, mas você tem que entender que na maioria das vezes esses institutos são criados porque a lei mandou. Tá? A empresa causou tanto impacto ambiental que ela está devendo tanto para o ambiente que ela precisa criar um instituto para poder tentar recuperar um pouquinho do que ela derrubou, do que ela desmanchou, do que ela explorou, tá bom? E nesse contexto aí, olha, tanto faz eu explorar coisas de forma natural, né? Quando eu estou explorando, eu estou retirando lá da natureza, tá bom? Se eu não recolocar de alguma forma, eu estou causando um impacto. E também quando eu estou utilizando coisas artificiais, né? O que são coisas artificiais? São coisas, na maioria, esmagadora maioria das vezes, são coisas que você encontra na natureza de uma forma pequena e você aprende a produzir de forma artificial no laboratório, tá? Ou até de forma mais barata, enfim. Tá? Então, assim, essa questão de natural e sintético, né? Eu vou discutir mais sobre isso, mas cabe aí até uma discussão nessa classificação. Mas hoje a gente considera que é natural aquilo que eu extraio da natureza e utilizo da forma que eu extraí, né? Já sintético é aquilo que eu produzi lá, de alguma forma, muitas vezes imitando o que está na natureza, mas eu produzi em um laboratório, tá bom? E o que vai causar mais impacto eu descartando na natureza? Bom, eu tenho que entender o seguinte, normalmente o material natural ele vai ser biodegradável. O que quer dizer isso? Quer dizer que os próprios seres vivos que estão ali na natureza, né, os decompositores, sejam eles fungos, bactérias, eles vão conseguir degradar aquilo, tá? Vão conseguir devolver aquilo da forma mais simples para a natureza para ser reabsorvido por outros seres vivos, tá? Então normalmente o natural vai causar um impacto menor. Já o artificial, muitas vezes ele não vai ser biodegradável e ele vai ficar por anos ali da mesma forma que ele estava quando foi fabricado. Um exemplo disso é o plástico, né? Hoje a gente até já sabe que existe aí um estudo de um fungo, se eu não me engano, que degrada o plástico, mas ele tem quantidade muito pequena na natureza e tal. Tá? Então, acho que a gente começa a pensar sobre isso aí. Bom, se a gente pensar, antes da gente falar do artificial, se a gente pensar na exploração de produtos naturais,
Olha só, é só a gente ver para o nosso país, né? O nosso país aqui, ele carrega o nome de Brasil, não é por acaso. Tá? Os portugueses, quando chegaram aqui, logo eles perceberam que a gente tinha uma árvore que era semelhante a uma outra árvore que eles já exploravam e que produzia um corante, que era fundamental para eles, né? Porque era um corante de cor vermelha, que era a cor que era utilizada pela nobreza, tal. E esse corante era extraído de uma planta chamada Cesalpina equinata, tá bom? Eu tenho até uma figurinha dela aí, que é o nosso famoso pau-brasil, né? E que os indígenas chamavam aí de ibirapitanga, tá bom? Olha que bonitinha essa árvore aí, né? E olha a flor dela, que bonitinha. Então essa árvore, gente, ela é o seguinte, ela é a árvore que vai ter um corante vermelho, né, cor de brasa, né, daí Brasil, tá bom? E ela foi explorada por mais de 300 anos, tá bom? Existem alguns autores que falam assim, olha, que a exploração era relativamente sustentável, mas isso aí é muito contestável. Por que que é? Primeiro que se você chega no século XX, no começo do século XX, que foi o século passado, você chega com essa árvore sendo considerada extinta. Olha só que interessante, de tanto que ela foi explorada. E se você tira uma árvore, né, de um ambiente, você tem que imaginar quantos insetos viviam naquela árvore, e alguns talvez exclusivamente naquela árvore, né? Então, sendo ela uma árvore que produz flor, produz fruto, provavelmente algum ser vivo ali se alimentava do fruto, né? Então você sempre quebra uma cadeia quando você explora esse tipo de recurso, tá? Hoje, né, existe aí um movimento, se eu não me engano, nos anos 70, o Brasil foi até considerado a árvore símbolo nacional, etc e tal. Mas, e hoje você encontra, em alguns lugares, raramente, né, mas você encontra, por exemplo, lá na Bahia já foram encontrados 2 espécimes com 500 anos ou mais, né, coisa que você imagina, conseguiu sobreviver à exploração, olha só que interessante, tá? Mas mesmo assim, e aí depois a gente vai ter um impacto maior ainda aí causado pelas monoculturas e tal, né, que aí vai devastar as florestas de uma forma geral. Mas o primeiro grande aí, a gente pode dizer assim, o primeiro grande recurso que foi explorado aqui no Brasil foi essa árvore aí, que é a Cesalpina equinata. Tá? E a gente encontra, às vezes até na arborização urbana, e a gente encontra um pouquinho dessas árvores aí. Aí você tem uma outra imagem bem antiga aí que fala sobre a exploração, né, de como se pegava a árvore e colocava as toras para descer rio abaixo, etc. e tal. Tá bom? Então, para você ver que é uma árvore que foi muito útil, né? Mas depois, é claro, vieram os corantes artificiais, tá? Bom, mas antes da gente prosseguir com esse assunto, eu quero saber aí então da interação do chat o seguinte, ó. O corante extraído do pau-brasil colocou em evidência sua exploração. A exploração do pau-brasil gerou algum impacto negativo ao ambiente? E aí? 3 minutinhos.
Voltamos aqui então de mais uma interação. Ainda não temos, Edjoel. Não temos interação, esse pessoal, nós vamos ter que ter a recuperação da recuperação, Sim. Então, desse jeito, hein? Lembrando, né, os professores que estão logados aqui, a gente tem aqui pelo menos registrado aqui, a gente tem 80 professores logados, podem participar também, viu, professores? Tá? É importante, né, a gente faz aqui um pequeno debate, aí o educando que estiver participando indiretamente, assistindo pela TV, ele acaba sendo beneficiado também, tá bom? Muito bem, então, conforme eu já havia dito, né, a pergunta aqui era a seguinte: se a exploração do pau-brasil gerou algum impacto negativo ao ambiente? Com certeza gerou, né? Porque primeiro você está tirando um ser vivo daquele ambiente, e a gente sempre tem que lembrar que os seres vivos eles vivem dentro de um sistema, né? Então se eu tenho lá o pau-brasil, que é o produtor, né? Provavelmente eu tenho consumidores ali que vão se utilizar dele, né? E o consumidor secundário que vai se utilizar do consumidor primário e assim por diante. Então é lógico que sempre, qualquer coisa que eu tiro de um ambiente, eu estou causando impacto. Tá? Isso que às vezes as pessoas não entendem. Eu lembro que, assim, há alguns anos atrás, tá? Não era neste governo, alguns anos atrás, estavam tentando duplicar uma rodovia, e aí um presidente da República apareceu na televisão e falou assim: eu não entendo por que o estudo de uma ranzinha, que é menor do que meu polegar, consegue atrasar uma rodovia por 8 anos. E é verdade, gente. Sabe por quê? Porque eu preciso ver qual o impacto de eu tirar essa ranzinha que eu nem conhecia e apareceu lá. Qual o impacto de eu tirar isso da natureza? Né? Qual o impacto, de repente, que pode causar em todo um ecossistema que, de repente, pode chegar numa cadeia produtiva que nos interessa diretamente como consumidores, por exemplo. Então, aí depois que eu fiz a besteira, não adianta mais, né? Então, é preciso fazer o estudo, tá bom? Então, hoje, existe muito questionamento em relação à ciência somente por falta de conhecimento. Né? Se as pessoas parassem para ler, para pesquisar, elas entenderiam que sim, às vezes uma atitude que eu tomo aqui, né, pode reverberar daqui 10 anos, ou na próxima geração, tá, e causar um impacto muito grande. Então é preciso ter cuidado. Tá bom? Coisa que durante muito tempo não se pensou. Na época que se explorava o pau-brasil, por exemplo, tinha-se aquela ideia de que os recursos eram infinitos. Você podia explorar. Hoje a gente está vendo aí, nós aqui, por exemplo, eu estou aqui na cidade de São Paulo, uma região que era Mata Atlântica, totalmente mata fechada. Olha só o impacto só aqui na cidade de São Paulo que a gente causou na região. Hoje você não acha mais Mata Atlântica, tem 1 ou 2 parquezinhos aí que não deve dar 0,1% do que tinha aqui. Tá? Então assim, eu estou falando só de uma cidade. Imagina no nosso estado que não tem só Mata Atlântica, né? Tem Cerrado, etc. Então, olha só, quanto impacto a gente pode causar. Pois bem, então aí a gente vai ter, né, olha só que interessante a imagenzinha aí dos corantes naturais aí, né? A gente vai ter vários tipos de corantes aí, a gente pode ter outros recursos. Mas a gente tem que lembrar que no caso lá do pau-brasil, ele foi substituído, né, por corantes artificiais. E aí você tem um outro impacto, né? O corante artificial, assim, ele polui muito a água, né? As fábricas têxteis hoje, para poderem produzir roupa colorida, né? A colega até tinha falado do jeans, né? A gente estava conversando aqui, aí a professora falou sobre o jeans, o impacto que você causa nisso. Você tem que lembrar que quando você polui o rio, né? Quando você polui a água, é o peixe que está ficando sem oxigênio, é a alga que está lá que não está conseguindo fazer fotossíntese. Né? Você está acabando com todo um ecossistema ali que é aquático, tá bom? Então, causa também um impacto muito grande. Tá? Então é difícil eu falar assim, o natural é melhor que o artificial é melhor que o natural. Eu tenho que medir. Às vezes, em algum momento, é melhor eu explorar da natureza, mas com responsabilidade. Eu tinha um professor de ecologia na faculdade que ele falava assim, a gente nunca tem que tirar o mínimo da floresta, a gente tem que tirar o máximo sempre, mas a gente tem que entender que às vezes o máximo é uma folha de uma árvore e acabou.
Então esse é o máximo que a natureza aguenta. Né? Então por isso que a gente precisa estudar, para saber qual é o máximo que aquele ambiente aceita. Não o mínimo, o máximo que a gente precisa e o que a própria natureza aguenta. Bom, um outro recurso que foi bastante explorado aqui no Brasil e hoje está meio em decadência e tal, foi este aí, ó, coloca para mim na tela, por favor. Então essa aí, ó, é a Hevea brasilensis, a famosa seringueira. Olha só que legal, está sendo extraído aí um leite, né, daí, tá bom? Né, então, vocês já ouviram falar, é uma planta que é muito comum na região norte do Brasil, né, lá na Amazônia e tal. O pessoal trabalha, ainda tem um pessoal que trabalha com isso, né, mas houve o auge, tá bom? Mas antes de eu prosseguir sobre o que aconteceu ali na região norte em relação à exploração da seringueira, eu vou para mais um chat, torcendo para que alguém participe aqui, né? Então eu quero saber de vocês o seguinte, ó, qual produto pode ser feito a partir do látex extraído da seringueira? Então aquele leitezinho que a gente estava vendo saindo ali é o látex, tá bom? E aí qual o produto que dá para fazer aí desse látex? 3 minutinhos para você falar para mim. Voltando então, o pessoal se animou. Vamos lá, a professora Claudineia, ou melhor, a professora Sueli, a borracha, professor Giovanni, chupetas, Fabrícia, pneus, luvas, brinquedos, Giovanni, pneus, Silvia, produção da borracha, Fabrícia, utensílios domésticos, professor Giovanni fez um questionamento. Cabos, será que tem fibra telefônica? Desculpa, é isso mesmo.
cabos. E será também em fibras telefônicas? Tenho essa dúvida. Muito bem. Tá aí uma dúvida que eu também tenho, viu? Cabos eu não sei. Talvez a capa do cabo, né? O cabo em si vai ser metal, né? Agora, não sei, eu acredito que talvez o cabo possa ser. Olha aí que interessante. Então, basicamente, né, o látex que é extraído ali da seringueira, você vai fazer borracha, como foi falado muito bem. Hoje em dia, lá na região norte, tem até a fábrica de preservativo, né, para utilizar aí essa borracha. Tá? Porque depois, né, alguns países que também têm clima tropical lá da Ásia acabaram conseguindo sementes aí da nossa seringueira e acabaram produzindo muito mais e tal. Né, o Brasil, lá em 1827, começou a exportar a questão do látex. Tá? E por volta de 1840, 1847, se não me engano por aí, teve um fabricante que conseguiu vulcanizar, né, que é o Goodyear, ele conseguiu vulcanizar a borracha e começou então a produzir pneus, que até então a gente tem que lembrar que os veículos eram de tração animal, mas aí começou a produção de pneus e isso alavancou, né, a indústria da borracha lá na região norte. Ó, a gente tem até uma imagenzinha aí para vocês verem, né, ali ó, já preparando a carga para colocar em trens, né, para mandar para fora do Brasil. Então imagina o impacto, tanto ambiental quanto o impacto social que teve nessa região. A gente do Brasil inteiro foi para lá para trabalhar com a borracha. Né? E aí surgem, lógico, onde você tem uma grande população, você começa aquela dinâmica, né, de sociedade, né, onde você vai ter pessoas com mais lucro, com menos lucro, né, pessoas trabalhando muito e ganhando pouco, pessoas trabalhando pouco e ganhando muito. Então houve todo um impacto ali também. Tá bom? Aí você tem a questão da ferrovia, que fica muito movimentada e tal. Então, só para você pensar aí, olha só o impacto que isso vai causar. Tá bom? Mas, eu quero saber de vocês hoje. Isso aí foi quando começou a produção de borracha, a vulcanização da borracha, etc e tal. Né? E olha o impacto que deu aí na região norte do nosso país, principalmente. Eu quero saber de vocês o seguinte, uma perguntinha bem básica aí. A borracha é um produto natural ou sintético? Falando daquela época e de hoje também, tá bom? 3 minutinhos.
retornando. Então, só fazendo uma observação, a aula sim é ao vivo, tá? Não é reprise, essa aula de hoje, tá bom? Edjoel, não temos nenhuma interação. A pesquisa foi feita aqui pela professora, viu? Com relação à questão que foi feita aí dos cabos, na verdade eles vão ser utilizados plástico, né? À base de petróleo, tá bom? E para responder a pergunta do nosso chat, se a borracha é um produto natural ou sintético, aí depende, tá? Aquela que é extraída, que é feita a partir do látex, a gente considera que ela é natural. Mas hoje também dá para fazer a partir de derivados de petróleo, tá bom? Então a gente pode ter borracha tanto sintética quanto natural, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai ver um videozinho aí que vai falar sobre a produção de aparelho celular, né, que a gente usa bastante. E aí depois eu vou fazer um questionamentozinho sobre este vídeo, tá bom? O telefone celular está nos bolsos, nas mãos, nos ouvidos e na cabeça de todo mundo. No Brasil, em 2011, já são mais de 210 milhões de aparelhos ativos. Como o país tem 190 milhões de habitantes, essa conta dá, em média, mais de um celular por pessoa. E de onde vem tanto celular? Vem de uma série de recursos extraídos da natureza e que passam por um longo processo de transformação até chegar em nossas mãos. Para produzir o celular, são usados o plástico, que vem do petróleo, e também a cerâmica e vários metais como cobre, níquel e zinco. Tudo isso passa por um processo industrial que, além dos recursos naturais, consome água, energia elétrica, combustíveis e, muitas vezes, causa danos ao meio ambiente e à saúde humana. Nas fábricas, profissionais especializados usam os plásticos, os metais e a cerâmica para produzir os componentes principais do celular: os circuitos, os fios, a tela de cristal líquido, a bateria e a caixa plástica ou de metal. Esses componentes têm que ser transportados até a fábrica, que monta os celulares e que pode ficar bem longe de onde tudo começou. E depois de montado, o celular ainda é embalado e transportado da fábrica até a loja mais perto de você. Então, esse celular é colocado numa vitrine chamativa e aparece em anúncios e comerciais de TV. Tanta propaganda é feita para que as pessoas fiquem com vontade de ter sempre novos modelos de celular e, com isso, acabam jogando fora o celular antigo. O problema é que esse celular nem sempre é velho. Muitas vezes ele funciona bem e está em bom estado. Poderia ser usado por muito mais tempo em vez de virar lixo eletrônico. O lixo eletrônico pode ser muito prejudicial ao meio ambiente. Se vão parar em um lixão, os metais pesados da bateria e dos componentes do celular descartado podem penetrar na terra e chegar até a água dos lençóis freáticos. E se o lixo eletrônico for queimado, contribuirá para poluir a atmosfera. Nos dois casos, causam poluição do solo, da água e do ar com elementos muito tóxicos, que provocam danos ao ambiente e sérios problemas de saúde. A opção é levar o celular a um posto de coleta especializado, de onde ele será encaminhado para a reciclagem de seus componentes. Ainda assim, vale lembrar que, na produção do celular, são usados recursos naturais que um dia podem chegar ao fim, como vários minérios e o petróleo, que deveriam ser preservados para usos mais nobres do que a fabricação de um produto que vai para o lixo quando ainda está bom. E ainda há outras coisas importantes que todo consumidor consciente precisa pensar antes de trocar um celular. Se o aparelho está funcionando perfeitamente, por que comprar um celular novo? Especialmente considerando que, se não trocarmos o celular, evitamos o uso de recursos naturais, a poluição e possíveis problemas de saúde. Mas olha só, é claro que, quando bem utilizado, o celular é muito prático e útil. Com ele, podemos nos comunicar com a família e com os amigos e usar também como instrumento de trabalho. Mas precisamos lembrar que são aparelhos duráveis e que não precisam ser trocados a cada vez que aparece um modelo mais novo. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca gerar consequências positivas para cada um de nós, para o meio ambiente e para a sociedade. Ajude a espalhar essa ideia e trazer mais amigos para a turma dos consumidores conscientes. Tudo bem, legal, né, o videozinho? Pessoal, é assim, ó.
A gente tem que entender que quando a gente vai consumir qualquer coisa, a gente tem que se perguntar que impacto que isso está causando, tá bom? Falou ali da propaganda. Pouca gente para pensar que é você que paga todas as propagandas, as que estão na internet, as que estão na televisão, no rádio. Quando você compra qualquer produto, você está pagando também pelo preço que a empresa pagou para colocar uma propaganda ali. Então é sempre você, o consumidor final, que paga tudo, que paga todos os impostos, que paga a publicidade, que paga pela exploração do material. Então você tem que exigir, saber de onde veio, se causou algum impacto, como é que foi esse impacto. Bom, eu vou sistematizar essa aula aqui rapidinho. Então a gente pode definir que materiais sintéticos são modificados pelo homem e podem ser utilizados ou não, são usados de forma que são extraídos diretamente da natureza. E o material natural pode ser de origem animal, vegetal, mineral e pode ser utilizado pelo homem tal como a natureza nos oferece. Tá? A busca por matéria-prima e a produção de materiais sintéticos pode gerar impactos socioambientais. Bom, então definindo assim essa aula, eu quero me despedir de vocês e a professora vai dar as considerações finais aí. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês, professores, pais. Joel, obrigada pelo convite, tá bom? Nós esperamos vocês nas próximas aulas. Avaliem a aula, né? Se vocês gostaram, deem a sugestão de vocês, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau.